Bem, eu tenho escrito sobre Belém, sobre o tráfego, sobre soluções para o trânsito e inclusive uma ponte por Marajó saindo do Mangal das Garças. Eu tenho dito algumas coisas que são absurdas, realmente ninguém tem essas propostas, não interessa. Isso aí dizem que o Marajó é economicamente desinteressante, mas se fosse realmente desinteressante, não haveria tanta balsa, né, tanto caminhão indo para lá, tanta gente indo para lá. Então, eu acho que tem muita burrice nisso tudo, tem muita cretinice e tem muito desinteresse do povo e desinformação, desinteresse inclusive de se informar. Então, as coisas que eu escrevo no Facebook, digamos, seriam soluções, seria melhoramento econômico para o Estado, porque aquilo ali ia ser uma área, claro, de especulação imobiliária, muita gente ia querer morar, ia ser um bairro ali, são 35 quilômetros do Mangal das Garças até o outro lado, passando nessa ilha em frente que vai para Barcarena, e eu não sou bom de falar de improviso, sempre que eu escrevo eu tenho uma base, uma cola, e falar assim de improviso para mim é muito difícil. Eu não tenho essa habilidade. Então, não sou jornalista, não sou palestrante, nada, eu não tenho nem mesmo o dom. Eu estou aqui dizendo isso aqui de improviso, né, até pior, né? Estou dizendo isso aqui de insistência, porque não sou a pessoa indicada para dizer isso, mas quem tem a condição de dizer, quem é engenheiro rodoviário, quem tem, por exemplo, quem é arquiteto em geral, essas profissões aí, quem é urbanista, esses têm condições, eles não interessam porque eles estão presos a políticos, a interesses políticos, então não há como. Então eu tenho proposto várias coisas, uma estrada para Manaus, fazendo aquilo que o Danilo Remor disse há 20, há 30 anos, que precisaria uma ponte em Baião, e tem essa localidade de 1 quilômetro de travessia apenas, é a única, as outras todas são de 2, 3, até mais, o Tocantins é largo. E o Danilo Remor, ele propôs essa ponte de Baião, próximo a Baião, não é exatamente lá. E essa ponte, ela levaria a estrada que não existe, que deveria, que vai até Belo Monte, e de lá ela seguiria para Itaituba. Itaituba tem outra ponte para construir lá, que nunca teve interesse em fazer, ela tem 3 quilômetros. A ponte de Itaituba tem 3 quilômetros ali, mais ou menos, talvez tenha mais. Aí então, chegando em Itaituba, você desvia uma estrada passando por trás da parte mais larga do rio Maués Sul, já no Amazonas. E essa estrada você faz meio que um arco para economizar, inclusive, essa ponte. Tem lá um desvio de uns 50 quilômetros a mais, mas isso é melhor do que fazer a ponte, né? E subiria rumo norte, rumo Itacoatiara. Ali faria uma ponte também de 2 quilômetros, uma ponte relativamente pequena para o benefício, ao custo-benefício. E de Itacoatiara até Manaus é asfaltada, duplicada, é estrada boa. Eu calculo que uma viagem dessa, ela levaria no máximo 24 horas, olha lá, talvez menos. Dependendo da rodovia, a maneira de construir, para não fazer a velocidade travada com muita curva. Então isso aí tudo atrapalha, fazer pista estreita, perigosa. Então se fizer direitinho, fizer reta, como deve ser uma rodovia, fizer direitinho, é uma viagem mais rápida, você vai andar 120 a 130 sem correr nenhum risco, ter acostamento, não deixar também na hora de construir, não deixar o político roubar o acostamento. Eles têm o costume de roubar 1 metro de acostamento ou mais. A carreta, quando para, ela não cabe dentro, ela tem 2,60 de largura.
O indicado é que o acostamento tenha 3 ou mais 3 metros. Isso já existiu aqui no Brasil, hoje não existe mais. Então, essa rodovia, ela iria até Manaus numa tranquilidade. Você teria velocidade elevada sem correr risco. E eu proponho essas coisas, sabe? Claro, não tem base política nenhuma, não tem base técnica, porque eu não sou do departamento de urbanismo, eu não estou na política, não tenho nenhum contato, não daria certo porque eu não faço acordo. Eu sou um cara que, se eu pegar o poder, eu sou um ditador, não adianta. Eu vou ser um ditador do bem, mas vou ser um ditador. Não vai ter negócio de acordo, de conversinha, de escritório, por trás, não. Como esse Bolsonaro fez, esse vagabundo. O Bolsonaro fez isso. Ele se vendeu logo que entrou em 2019. A solução do país seria uma intervenção militar, que é o artigo 142. O artigo 142 está na Constituição justamente para isso. O Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal, ele interfere no Executivo, ele intimida o Legislativo inteiro, porque todo político ali é digno, digamos, de ir para a cadeia. Então, o Alexandre de Moraes, ele é um juiz bandido, essa que é a palavra certa. Ele foi investigado por ligação com o PCC há mais de 20 anos, eu acho. Então, quem colocou o Alexandre lá e outros, esse Flávio Dino, que é comunista também declarado, comunista satanista, então não cabe com o regime democrático, não combina. Então, essas pessoas estão lá intimidando. Então, o artigo 142, ele é para isso. Ele é para impedir que um poder exerça qualquer intimidação, limitação de competência do outro poder. Isso aí o Bolsonaro não fez, ele foi covarde, ele se vendeu, e decorre que, se você não desmantela, não coloca na cadeia quem está mantendo o Brasil numa condição de escravo, de imposto, de escravo, de um monte de legislação inútil, uma Constituição criminosa. Então você tem que começar a acertar o país por cima. Tem que começar lá em cima. E isso aí só quem resolve é a intervenção militar. Então o Bolsonaro não cuidou disso, ele parou as refinarias, paralisou, que era para obrigar a importação de combustível, de diesel, de petróleo refinado lá na Europa, no Oriente Médio. Ele parou as refinarias aqui, isso encareceu muito combustível, e eu sinto hoje o meu dinheiro encolheu. A minha indignação, o meu aborrecimento, que está me fazendo escrever e vir aqui fazer vídeo, é isso. Eu sofri isso no bolso por causa do moleque. O Bolsonaro é um moleque. E eu duvido que exista político no Brasil que não seja. Eu vejo muito cara valentão aí, o cara polícia, o cara da porrada, o cara fortão. Mas ele tem digamos assim, uma tara que ele não consegue ser sincero, ele não consegue realmente discursar, ao menos, em prol do povo, como eu estou fazendo aqui. Eu proponho dolarização, eu proponho liberar a importação, acabar com essa coisa de proteger a indústria nacional. A indústria nacional, ela só vale se, digamos, se ela se mantiver com o próprio recurso, acabar com esse negócio de empresário pendurado em imposto que é arrancado do povo, de nós. Então tem que acabar com isso. E isso não está sendo feito. Então, para você mexer no Brasil, você tem que começar por aí.
a intervenção militar mesmo, tem que ser um cara, tem que eleger um cara que faça isso. Eu seria ele, esse presidente, porque eu estou disposto, inclusive, num caso desse, se eu estivesse no lugar do Bolsonaro, claro que eu morreria ali. Ou eu consertaria ou eu morreria. Então, esse tipo de homem que vai para tudo ou nada numa situação dessa, ele não existe.